Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E esse ano teve uma mega saga aí especial nos quadrinhos da DC, que foi então uma continuação lá da saga do Flashpoint, e ela foi chamada de Flashpoint Beyond. Essa HQ é uma continuação então espiritual do Flashpoint, e mostra o Batman Thomas Wayne após os eventos de Liga da Justiça Encarnada. E essa história ela foi bem impactante porque não foi só uma continuação do Flashpoint. Ela teve implicações de outras histórias e também várias deixas do que pode acontecer. Além de trazer vários personagens lá daqui no universo Flashpoint, como o Pinguim Mordomo lá do Thomas Wayne e também a Coringa Martha Wayne. E no vídeo de hoje então nós vamos trazer essa saga completinha aqui no canal. Tudo isso depois da abertura. Parte 1, o assassino do relógio. Um relógio abandonado, cheio de sangue, toca. Ao lado, temos uma foto do grupo Time Masters toda quebrada. Vemos a sombra do Batman se aproximando num quadro onde diz 5G revertido. E isso daqui, gente, é uma informação muito importante, porque o 5G, na verdade, era para ser um grande evento que iria acontecer dentro da DC e que por razões editoriais que aconteceram dentro da DC, eles acabaram vetando esse projeto. Ele meio que aconteceu, mas numa proporção muito menor do que iria ser. Então, nesse momento da história, a gente tem uma dica que a história pode ser, inclusive, meio meta, referenciando coisas que a própria DC cancelou, mas que de alguma forma entram pra dentro da história principal da DC. Que, assim, é um negócio muito confuso. Na página seguinte, vemos que o Batman está analisando o quadro e que esse local está completamente abandonado. Cacos de vidros estão por toda parte. Mais pra frente, o Batman encontra a Time Sphere, que é aquele dispositivo da DC para viajar entre um tempo e outro. Ao lado, ele encontra um diário com informações sobre o metaverso, omniverso e Dark Multiverse. O Batman diz que esse deve ser o local. E nisso, uma voz surge por trás, mostrando preocupação por eles estarem ali. Já o Batman não está preocupado. Ele diz que os Time Masters têm seus próprios problemas. Então descobrimos que as vozes eram de Mime e Marionette. E tipo assim, eu não sei se vocês estão ligados, mas eles são personagens do mundo do Watchmen. Tecnicamente eles foram criados pelo próprio Geoff Johns na HQ Doomsday Clock, mas eles vieram do universo do Watchmen. E no final da saga do Doomsday Clock, eles acabaram ficando na Terra da DC. Ao contrário de outros personagens do Watchmen que acabaram sumindo. Eles estão ajudando o Batman, que não quer saber de brincadeiras ali ou de piadas. Eles fizeram uma espécie de trato com o morcego. O herói está atrás de um dos itens do Dr. Hunter, e os vilões apontam para um globo de neve com um relógio. O Batman o pega, mas não fica bem claro para que isso serve. Ao saírem do cofre, os vilões perguntam, e agora? E como que fica o trato com o Batman? O Bruce diz que eles poderão voltar para a filha deles, mas os dois realmente queriam saber para que servia o globo de neve. E o morcegão não responde, fica simplesmente quieto e olha para o lado onde tem o quadro dizendo Thomas Wayne vai morrer. O Batman então dá um soco e meio que apaga esse texto dali. E esse foi o prólogo envolvendo o Batman Bruce Wayne. Nesse momento realmente está muito confuso o que ele realmente quer fazer com esse globo de neve. Ficou realmente sugerido que o Batman vai fazer alguma coisa para conseguir trazer o Batman Thomas Wayne de volta. Muito embora ainda não dá para ter essa certeza absoluta. E bem, é nesse momento que a história começa a focar 100% no Batman Thomas Wayne. O Batman fez um pequeno resumo das coisas que aconteceram em Flashpoint, inclusive contemplando aquela HQ do Batman Thomas Wayne que a Martha vira Coringa. Vemos então o Thomas Wayne dormindo e sendo acordado pelo seu amigo Oswald Cobblepot. Ele diz que o juiz Harvey Dent está a caminho e que ele irá acusar o Thomas de assassinato. Imediatamente, o Dent aparece e aponta o dedo para o Thomas. Ele diz que a sua esposa, Gilda, está obcecada na Martha Wayne. Então, aqui a gente precisa de um pequeno contexto. Na HQ do Flashpoint, o Batman Cavaleiro da Vingança, a Martha Wayne vira o Coringa e sequestra uma criança.
E bem, essa criança era a filha do Harvey Dent com a esposa dele, Gilda. E o Batman Thomas Wayne acaba salvando a filha nessa história. Só que agora o Dent revela que o trauma que a filha dele foi grande demais e que ele acabou perdendo a própria filha por causa disso. E a Gilda, com a consequência da morte da filha dela, ficou louca e acabou sendo levada para o asilo Arkham pedindo para consultar com o Dr. Thomas Wayne. E agora o Harvey está culpando o Thomas pelo que aconteceu, porque ele acha que a Martha ficou louca por causa do Thomas Wayne. E aqui eu preciso confessar pra vocês que a história realmente tá confusa. Porque assim, eles estão fazendo referência de uma HQ que tem 10 anos. Eu tive que pegar a HQ, ler de novo todo o Cavaleiro da Vingança pra realmente entender essa nova história. Então assim, essa é uma história que é uma sequência de uma HQ de 10 anos atrás, uma outra que tem 3 anos, uma outra que tem 6 anos e uma que acabou há 2 meses atrás. É realmente uma coisa complexa pra entender essa história. E bem, é DC, né? É pra ser confuso. Vai ser sempre confuso. O Thomas, ao escutar tudo isso, decide simplesmente ignorar o Dent e sair dali. O juiz Dent implora pro Thomas ver a sua amada Gilda no asilo Arkham. E bem, o Thomas ignora completamente isso. E é então que temos esse painel dele com raiva. E nesse único painel aí tem uma narração que revela um monte de coisa. Isso porque o Thomas se lembra de tudo. Ele se lembra dos eventos do Flashpoint. Ele lembra de ter matado o Flash Reverso. E de ter ido atrás do seu filho Bruce, lá na saga do Batman Rebirth. E de mais recentemente ter sido morto pelo Darkseid na Liga da Justiça Encarnada. Tudo isso é confuso porque teoricamente o mundo do Flashpoint não deveria mais existir, principalmente porque o Thomas Wayne tá lembrando de tudo isso. E é por isso que ele tá achando tudo isso estranho. E com isso ele vai até o túmulo do seu filho Bruce. E ele se questiona se tudo aquilo realmente aconteceu. Mas então surge a Martha Coringa ao seu lado, brincando com a sua mente, pois, ao que parece, ele está tendo ilusões agora. O Thomas Wayne agora realmente não sabe mais o que é realidade e o que é ficção. E em seguida a gente tem uma página inteira para contextualizar esse mundo aí do Flashpoint e principalmente as coisas que estão acontecendo nesse momento. Eles revelam que a Guerra das Amazonas com os Atlantes continua e que alguns heróis morreram e que outros fugiram. Contudo, a maior preocupação nesse momento é a questão de um medo de uma invasão kryptoniana. E na Batcaverna, o Thomas Wayne, ele tenta entender tudo o que realmente está acontecendo. Ele acha que outras pessoas como ele podem ter retido algum tipo de memória, principalmente dos eventos do Flashpoint. E é exatamente por isso que ele vai atrás do Flash Barry Allen. Porque se no passado o Flash ajudou ele, talvez ele consiga ajudar de novo. É nesse momento que, enquanto ele vê as suas anotações, o quadro atrás dele, que não tem nada escrito, aparece com um texto diferente e dizendo que tudo importa. E isso acaba deixando o Thomas Wayne ainda mais confuso. E assim, eu posso estar meio que viajando, mas esse quadro aí parece muito com o quadro que apareceu no início da história com o Batman Bruce Wayne. Então assim, será que isso é uma falha temporal? Tipo, alguém escreve no futuro e aparece no passado sem explicação alguma? Mas de qualquer jeito, não tem ainda como saber. O Thomas pensa que tudo isso é obra do Flash Reverso. Ele acha que isso tudo é uma pegadinha dele. Porque para ele, de fato, nada realmente importa. Tudo que ele fez até então dentro do universo DC, até aquele momento, não fez com que nada alterasse de fato. O Thomas acaba ficando com raiva disso e decide ir atrás do Barry. E então a história corta para mostrar o Barry Allen. Ele estava atrasado para um encontro, mas já era tarde demais. O Barry teve que investigar uma cena do crime de uma pessoa que acabou morrendo por um novo vilão chamado Clockwork. E de fato, ninguém sabe quem que é esse Clockwork. Ele nem aparece na HQ. Mas como isso faz parte do título da HQ, eu acredito que ele vai ser importante lá na frente. Depois de investigar a cena do crime, o Barry volta para o seu prédio, onde encontra aquele date que deu errado. O Barry se desculpa com ela e a mesma apenas joga na cara dele que, apesar dele ser um cara legal, o Barry parece sempre estar perdido. E ao entrar no seu apartamento, o Barry descobre que o Thomas está ali.
Imediatamente, o Barry reconhece o Thomas, que fica meio esperançoso com essa informação. Mas a verdade é que esse Barry conhece o Thomas Wayne apenas de nome porque ele é um bilionário. Ele, de fato, não sabe que o Thomas Wayne é o Batman. Ou seja, ele não tem nada das suas memórias. Aliás, não sabemos nem se é o mesmo Barry, porque pode ser de uma outra terra e não só do Flashpoint Paradox. Pode ser um espelho do Flashpoint Paradox, realmente não tem como saber. O Thomas, então, começa a jogar tudo o que ele sabe. Ele diz que é o Batman, que o Barry é o Flash e que a mãe dele morreu e que eles conseguiram salvar o mundo. O Barry fica totalmente atordoado com tanta informação e nem consegue processar tudo isso. Especialmente porque ele sabe que a sua mãe está viva. Ele pede para o Thomas sair de seu apartamento, mas o Batman não quer saber de ter paciência e simplesmente ele coloca uma agulha no pescoço do Barry e deixa ele dormir com isso. E assim, como a gente sabe que o Thomas Wayne tá contando a verdade, a gente sabe que ele não tá louco. Mas convenhamos que uma pessoa de fora, recebendo uma história como essa que ele tá contando, seria papo de doido, né? Ainda mais depois que o cara simplesmente ataca o outro com uma seringa pra deixar ele dormindo. Caraca, nos olhos de quem não sabe nada, o Thomas Wayne é um insano que tinha que estar preso. Cortamos então pro topo da Torre Wayne, onde o Thomas amarrou o Barry numa cadeira elétrica com produtos químicos, com o objetivo de recriar o acidente que criou o Flash. Eu disse pra vocês que o Thomas Wayne tá completamente insano com essa doideira. O Thomas, na verdade, com a ajuda do Barry com poderes, ele espera esclarecer tudo o que tá acontecendo. O problema é que o Barry não concorda com isso dessa vez. Ele pensa que vai morrer com um raio na cabeça. O Thomas argumenta que isso é necessário e que depois o Barry irá entender. Então, o Batman liga a máquina exatamente no momento que está trovoando em Gotham. Mas, precisamente quando ele faz isso, alguém atira um dardo nos produtos químicos. E quando o Thomas percebe, é tarde demais. O Barry recebe uma descarga elétrica completa sem os produtos químicos, e isso acaba sendo fatal. Sim, gente, é isso mesmo. O Batman Thomas Wayne indiretamente acabou matando o Flash Barry Allen. Mas assim, você deve estar se perguntando quem que destruiu os produtos químicos, né? E calma aí que eu já tô chegando. O Thomas lamenta a morte do Barry, só que nesse exato momento, um carro explode bem na entrada da Torre Wayne, e era justamente o carro do juiz Dent. E o Thomas, pelo seu comunicador, recebe a informação que quem estava naquele carro era o juiz Dent e o filho dele. Rapidamente, o Batman vai atrás para salvá-lo. E no último momento, o morcego consegue tirá-lo do carro. Contudo, os demais integrantes do veículo estavam lá. E aqui nesse momento tem um negócio que eu acho que eles viajaram demais quando estavam escrevendo. Porque eles falam que o Harvey Dent ele ficou tão paranoico depois daquele acidente com a Martha Wayne que ele acabava levando o seu filho em qualquer lugar para justamente proteger ele. E aqui acontece essa doce ironia que ele acaba morrendo num acidente protegendo o seu filho, pensando que o filho estaria mais protegido. Mas isso acabou desencadeando uma bola de neve que fez com que o filho dele estivesse ainda mais em perigo. Essa criança então aponta para quem fez eles baterem um carro. E é esse cara aqui. O Thomas logo de cara deduz que ele provavelmente é um aliado do Aquaman. E ele também acredita que tenha sido ele que acertou os produtos químicos para matar o Barry. Rapidamente, o Batman chega até esse cara e começa a dar uma surra nele. E de alguma forma, esse cara se identifica com Thomas Wayne, pois ambos são assassinos. E assim, eles não falam exatamente quem que é esse cara, mas pela roupa, pelo jeito de falar, eu acho que é o Corsário, que é um clássico vilão do Aquaman. Mas como eles não falam nada ali, pode ser qualquer um também. Ele disse que estava, na verdade, tentando matar o Thomas, mas que acabou errando o tiro. E é claro que o Batman não acredita nisso. Ele continua provocando o Thomas, e quando ele fala sobre crianças morrerem, o Thomas Wayne simplesmente perde o controle ao lembrar do Bruce. E com isso, ele bate no vilão até matá-lo. Mais tarde, como Thomas Wayne, ele conversa com a comissária de polícia de Gotham e se mostra extremamente preocupado com o filho do Dent, que agora não tem pai e a sua mãe está presa no asilo Arkham. E bem, daí fica parecendo que o Thomas Wayne pode acabar adotando essa criança aí.
E claro, tecnicamente ele não é um órfão, né? Porque a mãe dele tá presa. Mas se ele acabar adotando essa criança, quer ver que ele vai acabar virando Robin? Porque pelo jeito não é coisa do Bruce, né? É da família Wayne. Tá no sangue da família Wayne a adotar crianças e transformar eles em Robin. Contudo, enquanto ele está ali, temos um vulto do que parece ser o Flash Reverso por trás dele. E depois sumindo. No epílogo 1 da história, a Gilda, ao descobrir que o seu marido morreu, exige conversar com o Thomas Wayne. É nesse momento que descobrimos que o paciente ao lado da Gilda é ninguém menos que Roger Hayden, o pirata psíquico. E ok, isso daqui eu achei muito legal, porque o pirata psíquico, na verdade, é um personagem muito conhecido dentro do universo da DC. Porque lá no pós-crise, depois de Crise nas Infinitas Terras, ele manteve as memórias de tudo que aconteceu antes. Ele era meio que um personagem-chave dentro da DC. E do jeito que eles introduziram um personagem nessa história, ficou meio parecendo que ele pode também reter as memórias de outras terras envolvendo esse Flashpoint. Então eu tô achando que ele pode vir a ser importante no futuro. Talvez. Vamos ver o que vai acontecer. Temos também o epílogo 2, onde o Bruce Wayne está conversando na Batcaverna sobre as pistas que ele conseguiu. Esse alguém está incentivando que o Bruce desista de fazer o que ele está planejando, pois isso pode alterar profundamente o fluxo divino do tempo. E o Batman, na maior cara de pau, diz que considerando todas as vezes que ele já salvou o multiverso, o tempo deve isso a ele. E nisso descobrimos que quem está conversando com ele é o Cork Baxter, um antigo membro do Time Masters. Parte 2, o segredo do Superman. Na Terra do Thomas, a guerra entre Amazonas e Atlantis continua, e é algo que está saindo do controle. O Batman está na mansão Wayne junto com um garoto adotado. O Thomas então chama o Pinguim para cuidar dele, enquanto que vai investigar algo como o Batman. Só lembrando, né, que nesse universo, o Oswald Cobblepot é o assistente pessoal do Thomas. Bem, na Batcaverna, temos uma narração do Thomas entendendo o que aconteceu no final do Flashpoint. Mas agora ele precisa pensar no presente e ele vai atrás do Aquaman, por justamente ter mandado o Corsário matar ele na última edição. E a história vai para Londres, onde o Aquaman montou a sua base e conseguiu capturar a Mulher Maravilha. Vemos que a Diana está completamente amarrada com o laço da verdade e os guardas estão protegendo a sala. E um desses guardas tenta provocar a Diana, só que mesmo com ela amarrada, ela consegue dar uma surra nele. Contudo, no meio dessa confusão, sem eles perceberem, o Batman surge já atirando neles. E a Diana fica surpresa ao saber que o Batman tá vivo nesse universo. Mas acontece que o Thomas não tá ali para resgatar a Mulher Maravilha, e sim por um outro motivo. Ele diz que precisa do laço da verdade que está amarrado na Diana nesse momento. Só que a Mulher Maravilha admite que se o Batman tentar roubar o laço, ela vai matar ele. Só que o Thomas não quer apenas roubar, ele quer pegar emprestado e propõe um acordo com a Diana. É então que a história mostra o Aquaman em seu trono e o Batman chegando do nada atrás dele com o laço da verdade. E aqui, gente, eu preciso confessar como que essa segurança do Aquaman é inútil. Deixaram um cara sozinho na sala do trono dele. Pô, tudo bem que é o Batman Thomas Wayne, ele tem um certo nível de habilidade, mas o cara chegou por trás do Aquaman com a maior facilidade. Esses caras são muito incompetentes. Uma luta entre os dois começa, mas o Batman, usando o laço da Diana, consegue arrancar a verdade do Arthur, de que ele não tem nada a ver com o assassino que fora mandado antes em Gotham. E com isso, a luta entre os dois se intensifica. E o Thomas não tem nenhuma chance contra o Aquaman. E é exatamente nesse momento que o Thomas Wayne percebe que caiu numa armadilha. Isso porque o Pinguim, através do comunicador com o Batman, revela que o cassino do Thomas explodiu por causa de uma bomba. Quem está por trás disso tudo queria o Batman fora de Gotham. E conseguiu. E agora ele tá preso nessa luta com o Aquaman. Mas é nisso que surge a Mulher Maravilha pelas sombras e empala o Arthur nesse painel insano. E antes de morrer, a Diana admite que amava o Aquaman. Mas o Arthur apenas diz que foi ela quem matou a Mera, o seu verdadeiro amor. E com isso, o Aquaman morre. E isso, só lembrando, né, que eles estão falando de coisas que aconteceram na saga do Flashpoint original. E a Diana fala que agora que matou o Aquaman,
ela vai atrás do mundo dos homens. Só que o Thomas não tá nem aí com isso e apenas diz que ela pode fazer o que ela quiser, porque no final nada realmente importa. E com isso, ele retorna para a mansão Wayne. E quando ele chega lá, se depara com o Dexter atirando com uma arma junto com o Pinguim. O Thomas meio que não se importa com isso e decide retornar para sua investigação do cassino que explodiu. E é nisso que a gente volta para a linha do tempo do Bruce. Ele se encontra com o Barry, que diz que o Flash Reverso retornou. Ele seguiu os rastros da força da aceleração e chegou na Batcaverna. Mas como ele não encontra nada ali, acaba saindo. O Cork Baxter, então, que está escondido na Batcaverna, diz que ainda não é tarde demais para eles agirem. Mas o Bruce fala que é assim. E quando o Bruce Wayne diz isso, a HQ foca bastante nos dois objetos que ele pegou dos Time Masters: o Globo de Neve e o relógio. A HQ não diz da onde que saíram esses itens originalmente, mas realmente fica muito implícito que esse relógio pertenceu ao Dr. Manhattan. E esse daqui acaba sendo um dos grandes mistérios da saga. Nessa página aqui, vemos que alguém colocou todas as pistas das mortes que estão acontecendo. Isso porque existe um assassino do relógio que matou os cientistas relacionados à viagem no tempo. Sem ter mais nenhuma pista, ele vai visitar os destroços do seu cassino. E a detetive que estava ali acaba ajudando ele, falando sobre o pirata psíquico no asilo Arkham, já que ele teria dito, que o Batman é o Bruce Wayne e não o Thomas Wayne. E aqui a gente tem uma fala que é realmente muito importante, porque eles falam que o pirata psíquico estava fugindo da Dark Crisis, que é o evento principal da DC que está acontecendo nesse momento. Então toda essa saga do Flashpoint Beyond acontece depois da saga do Dark Crisis. E isso meio que já estava implícito porque o Batman Bruce Wayne está vivo. Mas de qualquer jeito aqui tem uma confirmação oficial de que isso acontece depois. E com isso o Thomas vai até o asilo Arkham, mas acaba se deparando com o pirata psíquico morto. Alguém matou o Roger Hayden e forjou essa cena do crime. O Thomas então começa a investigar a cela dele e encontra coisas interessantes, como relatos na parede sobre o universo DC. E assim o Thomas sai da cela totalmente confuso e sem respostas. Mas, ao caminhar pelos corredores, ele se depara com a Gilda Dent, perguntando sobre o seu filho. E aqui eu tenho que dar uma pequena contextualização. Ela é a esposa do Harvey Dent, que ficou louca após os acontecimentos da HQ Batman Cavaleiro da Vingança. Porque nessa HQ, a Martha Wayne Coringa sequestra os filhos dela. O Batman Thomas Wayne até consegue resgatar eles, mas a Gilda realmente sempre ficou culpando o Batman pelo que aconteceu. E agora ela ficou sabendo que o Thomas Wayne adotou, o Dexter, o filho dela. E ela quer saber como é que tá o filho dela. E enquanto eles conversam, o Thomas acaba entregando uma moeda do cassino dele pra Gilda. E um lado da moeda tá perfeito e o outro completamente arranhado. Bem, isso é um grande foreshadowing pro que vai acontecer, porque sim, ela vai virar a duas caras desse universo. E a conversa com a Gilda começa a ficar muito doida. Ela culpa o Thomas por absolutamente tudo. Pela morte do Harvey, da sua filha e de levar a Martha à loucura. E acontece que ela não está totalmente errada. A Gilda provoca o Thomas, dizendo que ele não foi um bom marido e nem pai. E o Batman então perde a cabeça e dá um soco no vidro, atingindo a Gilda. Ela mal sente o golpe. E com isso, ela mesma começa a golpear a sua cabeça no vidro cortado. E o Thomas fica parado ali, apenas olhando. E com isso, é revelado o rosto da Gilda, com a metade do rosto todo quebrado. E depois dessa confusão, o Thomas Wayne decide sair do asilo Arkham. E o Thomas realmente fica abalado com as palavras da Gilda. Meio que toda a dor que ele tinha guardado dentro dele é libertado com as palavras da Gilda. E ele fica tomado de raiva. Ele desconta sua frustração em capangas de ruas para salvar uma mulher. E quando ele vai matar um dos bandidos com uma arma, o Batman é jogado pro lado. E quem surge ali é o Superman do Flashpoint, que disse ter escutado Thomas de longe. Ele apenas diz, tudo importa, contradizendo o que ele falou em uma outra fala da HQ. E agora a gente vai voltar para a narrativa do Batman Bruce Wayne. Conversando com aquele garoto, ele revela que o Globo de Neve foi roubado pelo Time Master para proteger o espaço e tempo da DC. O Bruce diz que não se importa com isso, só que ele diz que deveria. E o fato do Batman ter roubado o Globo de Neve e o relógio vai trazer pessoas importantes
atrás dele. Ele inclusive diz que eles fizeram tudo isso para proteger o universo do cara azul prodígio. O que eu acho que eles estão se referindo ao Dr. Manhattan. E de volta à realidade do Flashpoint, temos um flashback de 30 anos revelando como que o bebê Kal-El saiu de Krypton. O grande plot twist é que ele não foi o único que saiu. Na verdade, vários outros kryptonianos fugiram de nave. A nave do Superman chegou até a Terra, destruindo parte de Metrópolis. E enquanto vemos a destruição da cidade, a narração do Jor-El revela que o Clark foi mandado para a Terra para um propósito. Uma missão sagrada, mas não é dito nesse momento o que é. Então, a história corta para o Pinguim, com o Dexter, nos tempos atuais na mansão Wayne. E a criança agora tá aprendendo a arrombar cadeados. Sabe, é tipo no Skyrim. Ele tá mexendo no cadeado ali e o lockpicking dele tá subindo de level. Agora, enquanto que o Pinguim tá ali, temos esse painel do Flash Reverso dizendo que precisa do Thomas Wayne. Mas no segundo seguinte, ele some e nem o Pinguim entende o que aconteceu ali. Em Gotham, o Batman e o Superman estão frente a frente. É quando um dos bandidos que estavam ali tem a brilhante ideia de tentar atirar no Superman. É óbvio que não dá certo, e o Clark dessa realidade fica bem brabo, mas deixa o bandido sair com vida. O Superman revela que precisa da ajuda do Batman. O Thomas diz que não está interessado e tenta sair dali, que num momento de raiva acaba dando um soco idiota bem no rosto do Superman, o que acaba quebrando alguns ossos do braço dele. Mas é burro esse Thomas Wayne, hein? O cara conhece o Superman de outras realidades. Ele sabe que dar um soco na cara do Superman não vai dar em nada. E ele ainda dá um soco na cara do Superman. Ai. Olha, pra um Batman, ele é bem idiota. Se bem que o próprio Bruce já fez isso no passado. O Superman pede pro Thomas ir com ele. E novamente o Batman se recusa. Só que dessa vez o Super retribui com um soco, deixando o Thomas inconsciente. Enquanto isso, vemos que no Asilo Arkham, a Gilda recebeu curativos no seu rosto, mas ela começa a falar com ela mesma, querendo ver o seu filho. E surge então uma sombra na sua frente, e ela para de falar. E essa sombra aí é a Coringa Martha Wayne, e já já ela vai entrar na história, porque ela é a principal vilã. O Thomas acorda numa cama de flores, e ele é recebido pela Era Venenosa. No passado, a Era Venenosa havia sido morta pelo Thomas Wayne, mas agora ela voltou e faz parte do Parlamento das Árvores. Ela insiste que o Thomas a siga e revela que eles estão no Oásis, que é um grande campo de floresta para refugiados de todo o planeta Terra. Quem ajudou a idealizar esse lugar foi o Superman, que queria um lugar para outras pessoas como ele pudessem ter ajuda. Mas quem criou mesmo esse oásis foi o Monstro do Pântano, que nesse universo é o Jason Woodrow. E bem, no universo principal, o Jason Woodrow é o Homem Florônico. Então é curioso ver como que no Flashpoint ele acabou virando o Monstro do Pântano. Eu achei isso bem legal. É então que o Batman é recebido pelo Superman. O Thomas tá meio que sem paciência com ele, mas o Kal-El não quer saber disso e pede para ele ver esses cristais, que na verdade é o mesmo cristal que o Superman usa na Fortaleza da Solidão. Mas aqui nesse universo, o cristal é usado com o verde do Monstro do Pântano e cria essa imagem muito maneira do Jor-El com cipós. É revelado que o Jor-El pretende fazer uma invasão na Terra e que a missão do Superman era de desarmar a humanidade e facilitar a invasão. Agora, o Superman tá pedindo ajuda do Batman. E nossa, gente, isso daqui é uma subplot dentro de uma plot que vem absolutamente do nada. E sabe o que é o pior? Eles vão falar disso daqui agora e depois vão esquecer. O Superman e a Era Venenosa imploram pela ajuda do Batman, mas o Thomas fica um pouco confuso com tudo isso. E principalmente do motivo do Superman querer ajudar a humanidade. E novamente, o Azulão responde que é porque tudo importa. O Thomas discorda disso. E então, ele diz que tem 5 dias para completar a sua missão. Mas é a missão dele e não a do Superman. E que depois disso, nada realmente vai importar. E em Gotham, a polícia investiga uma nova morte do assassino do relógio. E quem morreu dessa vez foi ninguém menos que o Flash Reverso.
Eita nós, hein? Porque assim, ó, o assassino do relógio matar algumas pessoas aleatórias, tudo bem. Agora, matar o Flash Reverso? Como que ele conseguiu fazer isso? Eu realmente tô curioso pra saber essa resposta. É então que cortamos para o Hipertempo, que é o local fora do multiverso que permite o acesso a todas as realidades da DC. E os Time Masters estão ali. E é dito que o paradoxo do Flashpoint foi resetado. E que dessa vez foi culpa do Todd. E agora, toda a linha do tempo e do multiverso da DC pode desabar. E nossa, gente, que confusão. Era pra ser uma simples história que a Coringa Martha Wayne retorna. E eles conseguiram meter o conceito do hipertempo, do Dark Multiverse, do multiverso, do Omniverso, numa história que a Martha Wayne, Coringa, é a vilã. Cara, só mesmo numa história da DC. Só mesmo na DC. É inacreditável. No Asilo Arkham, vemos que a Gilda está bem e conversando com ela mesma, o que acaba chamando a atenção do pessoal da limpeza. O Batman Thomas Wayne vai investigar a morte do Flash Reverso. Ele pretende fazer uma autópsia para descobrir alguma pista de como conseguir voltar no tempo e salvar o seu filho Bruce. E ao fazer isso, ele encontra uma engrenagem de relógio. Enquanto isso, na mansão Wayne, o Pinguim se distrai por um segundo do Dexter e quando ele vê, o garoto sumiu. Acontece que o Dexter invadiu a Batcaverna. Ele pegou alguns equipamentos que estavam lá e meio que vira Robin por conta própria. O Thomas, então, retorna para a mansão Wayne com todos os pedaços de relógios que estavam nos corpos das outras vítimas do assassino. Mas, quando ele chega lá, se depara com o problema da criança. O Dexter sumiu e foi atrás da sua mãe no Asilo Arkham. E agora, gente, acreditem se quiser, a criança invade sozinha o Asilo Arkham. Olha assim, ó, eu já li muita coisa absurda na história da DC, mas eu acho que essa criança sozinha, sem treinamento, praticamente sem nada, conseguir invadir uma instalação de segurança máxima assim, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi numa história da DC. Olha, no mínimo top 5, no mínimo. E bem, o Thomas Wayne sabe onde a criança está, mas ele se recusa a ir atrás dela. O Pinguim, que tá se sentindo meio culpado por ter deixado a criança escapar, praticamente implora pro Batman ajudá-lo. Afinal, a criança é inocente. Só que o problema é que o Thomas está obcecado em sua missão, e agora só quer saber de focar no relógio. E apesar de todo o esforço do Pinguim, ele não faz o Batman mudar de ideia. É nisso que cortamos pro Asilo Arkham, e o Robin Dexter, né, passa pelos guardas e até luta com eles, gente. É inacreditável. Quando ele finalmente chega na cela da sua mãe, ele fica chocado ao vê-la com o rosto parcialmente desfigurado. O Dexter diz que eles precisam sair dali, mas é então que surge uma voz do nada. E essa voz não é uma ilusão do Duas Caras e nem nada disso. E isso daí acaba assustando o menino. Mas a Gilda tenta acalmá-lo, dizendo que eles precisam ficar juntos. Enquanto isso, o Batman termina de montar o relógio e fica faltando um item. E ao ver melhor a engrenagem que sobrou, ele finalmente entende. O Thomas sobe na mansão Wayne até o relógio que abre a Batcaverna. E ele compara as marcas e bate certinho. Ou seja, o assassino do relógio tem uma ligação direta com Thomas Wayne. E esse relógio, nessa realidade do Flashpoint, é um presente de casamento. Quando Thomas vê isso, ele imediatamente deduz que é a Martha Wayne por trás disso. Nesse exato momento, a Martha Wayne Coringa surge na cela da Gilda Dent, sorrindo. E a mãe do Dexter diz que está tudo bem, ela é uma amiga. E enquanto tudo isso está acontecendo, na Terra principal, aquele globo de neve começa a brilhar e o Cork revela que o Bruce Wayne não sabe de tudo sobre a sua mãe. E é aqui que a gente chega na penúltima história do Flashpoint Beyond. 2 dias após o final do Dark Crisis, o Sr. Terrific, né, membro da Sociedade da Justiça, está num debate sobre o Omniverse na TV. Ele fala que o Omniverse é tudo, só que um dos convidados discorda dele. E quem fala isso é a Doutora Bonnie, que faz parte dos Time Masters. Ela faz um longo discurso sobre o multiverso e o que importa, citando vários momentos de crises da DC, e que no final, o que realmente importa está nos nossos corações. Ah, que bonito esse diálogo. Só faltou o avô do Yu-Gi-Oh! Aparecer para dizer que tem que confiar no coração das cartas.
A doutora Bonnie continua explicando o que é o Omniverso e o que é o hipertempo. E enquanto ela fala isso, o Jeff, que também é membro do Time Master, avisa ela no comunicador que aconteceu uma anomalia no tempo. E com isso, ela desaparece. E então, a história corta para o Batman Bruce Wayne indo atrás do Ra's al Ghul, que está feliz em vê-lo novamente após o retorno dele dos mortos. O Ra's al Ghul está segurando uma urna e revela que ali dentro estão as cinzas do Batman Thomas Wayne de quando ele morreu pro Darkseid. Ou melhor, era isso no que todos pensavam. O Ra's diz que o Batman ainda pode salvar o seu pai, mas que ele precisa se apressar. O Ra's ainda entrega uns documentos pro Batman, e é então que fica muito claro que toda essa parte da história aqui, ela acontece antes do início da história. É o Ra's al Ghul que passa as informações pro Batman para roubar aquele cofre e conseguir o Globo de Neve e o relógio. E agora, finalmente voltamos pro Batman Thomas Wayne, que está com o Batmóvel a 1000 por hora para chegar no Asilo Arkham. O Pinguim, pelo comunicador, pede pro Batman se preocupar com o garoto. Afinal, ele é inocente. E também porque ele descobriu que a Gilda é a Duas Caras, e ela é muito instável. O Thomas diz que isso não importa agora. E temos então um outro flashback, só que agora é dele lembrando de quando o Bruce Wayne morreu na sua realidade. E que o assassino que matou o Bruce falou exatamente as mesmas palavras. Isso não importa. Foram exatamente as mesmas palavras que o Thomas disse antes. Contudo, o Batman decide ignorar a sua lembrança, mesmo que isso possa fazê-lo parecer igual o cara que matou o seu filho. E é nisso que ele chega no Asilo Arkham. Já a Martha Wayne está conversando com o Dexter sobre piadas e como que elas funcionam. Sabe, as suas estruturas e tudo mais. O Dexter pede para sua mãe fugir, mas ela apenas diz que gosta de piadas e quer escutar a piada da Martha. E, gente, assim, ó, essa Duas Caras tá totalmente insana. Na HQ, inclusive, ela tem falas normais da voz da Gilda e logo depois tem frases da Duas Caras, né, a sua versão do mal. E isso cria esses diálogos muito legais, que às vezes ela tá do bem, às vezes ela tá do mal, e sempre um seguido do outro. E realmente mostra o choque de personalidade dessa Duas Caras. Então, assim, ó, eu acho que eu gostei dessa Duas Caras. É então que a Martha Coringa começa a contar a piada enquanto se aproxima do Dexter. Ela conta sobre quando o Bruce morreu como se fosse uma grande piada, mas ela acaba sendo interrompida quando o Thomas Wayne chega quebrando o vidro nessa página dupla. Agora assim, ó, essa página aqui é um pouco estranha, porque eles colocaram os cacos de vidro com umas imagens do que aconteceu em outras realidades. A gente vê os cacos de vidro em imagens do Coringa, do Robin, do Batman. E isso é uma coisa que a DC costuma fazer em outras histórias. Por exemplo, no Superboy Prime, ele dá um soco e quando ele quebra a realidade, a gente vê os cacos de vidro e cada caco de vidro tem uma imagem sobre algo que está mudando no universo DC. Só que aqui nesse caso não fica muito claro o que eles querem fazer. Porque o Thomas, quando ele quebra a janela, ele não está mudando nada. Nada da realidade deles ali pode ser alterada. Pelo menos no meu entender. Então talvez eles só tenham feito isso porque é legal, porque tinha, né, o Dexter que tava meio que vestido de Robin, ele tava em perigo e o Batman tava tentando salvar, e eles tentaram fazer esse paralelo aí, ou tem alguma coisa maior por trás que a gente não entendeu. Enfim, vamos ver como que a história se desenrola. Imediatamente, o Thomas começa a lutar com a Martha. Ele pergunta por que ela matou aquelas outras pessoas, e a Coringa diz que em breve ele vai saber o porquê. E enquanto isso, a Gilda Dent e o Dexter fogem usando o elevador. O seu lado bom diz que está feliz em ver o seu filho, enquanto que o elevador se fecha e eles conseguem fugir. Já na luta com o Coringa, ela acaba parando dentro da cela da Gilda. O reforço da polícia chega naquele momento, mas o Batman não quer ser interrompido e tranca ela e ele dentro da cela. O Batman lembra que ela havia morrido. E a Coringa pergunta de quando que ela morreu. E se o Thomas não está se referindo de quando o Bruce morreu, já que para ela, a Martha morreu no dia que o Bruce morreu. É nisso que a Martha revela que ficou sabendo mais sobre o Bruce através do pirata psíquico. Agora, ela sabe de tudo que aconteceu em outras terras. E é aqui que acontece uma revelação bombástica. Pelo menos foi o que eu achei. Ela começa a falar do Coringa de outra terra. Ou seja, o Coringa da terra principal. E que esse Coringa era um homem e se chamava
Jack Oswald White. Então assim, ó, gente, do nada os caras decidiram dar o nome oficial do Coringa. Claro que no futuro eles podem fazer um retcon e dizer que isso não tá valendo, ou que o próprio pirata psíquico mentiu pra ela, ou tava falando de um Coringa de uma outra realidade, mas o fato é que aqui eles deram o nome pra um Coringa, Jack Oswald White. A Martha Wayne diz que então foi atrás desse Jack White na terra do Flashpoint. E acontece que esse Jack trabalhava no cassino do Wayne. E ele era extremamente feliz e casado. A Martha diz que esse Jack Oswald White era mais feliz do que eles. Mas mesmo assim, deixou eles viverem. Só que isso acabou deixando ela com raiva. E enquanto ela conta essa história, ela começa a golpear o Thomas e eles vão parar numa espécie de esconderijo dentro da cela. E a Martha confessa que faria de tudo pelo seu filho. Tudo mesmo. E é exatamente nesse momento que o Thomas cai e chega nesse local que é para ser o esconderijo da Martha. E é aqui nesse momento que toda a história meio que se encaixa. E se não estava claro antes, sim, a Coringa Martha Wayne é a assassina do relógio. Foi ela que matou todo mundo antes. E agora só não me pergunta como que ela conseguiu matar o Flash Reverso. A princípio ela matou o Flash Reverso também. A Martha Wayne então revela tudo o que aconteceu. Quando ela caiu naquela caverna no final da HQ do Cavaleiro da Vingança, ela não morreu e conseguiu sobreviver e se arrastou pelos esgotos que o levou até esse local. Ela pensou que poderia morrer ali, mas antes disso ela acabou escutando a voz do pirata psíquico. E foi quando tudo realmente começou. Através do pirata psíquico ela descobriu tudo. E foi quando ela teve a ideia de voltar no tempo para impedir a morte de seu filho Bruce. Ela então foi atrás de pessoas que teriam conhecimento em mudar o tempo e foi matando um a um, tirando todas as informações que ela precisava ter. E assim, ela construiu uma esfera do tempo. Ela confessa para o Thomas que odeia essa terra, tanto quanto o Thomas, e assim convida o seu ex-marido a viajarem no tempo uma última vez para salvar o Bruce. Ela estende as mãos e começa a rir. E, gente, assim, ó, cara, é uma boa ideia a Martha Wayne viajar no tempo para salvar o seu filho. Eu achei legal, eu confesso que achei isso legal. É só que toda a história para chegar nessa justificativa eu não gostei muito não. Quero dizer, a história não fica falando muito sobre o assassino do relógio. Pô, numa edição tem Batman e Superman falando de uma invasão kryptoniana. Na outra tem a Guerra dos Atlantes com as Amazonas. A gente mal vê esse assassino do relógio ao longo da história. Então, assim, eu não sei, eu acho uma boa ideia que foi um pouco mal executada. Mas enfim, continuando. Enquanto tudo isso tá acontecendo na Terra do Flashpoint, na Terra principal, o globo de neve de antes está prestes a explodir. E é exatamente nesse momento que aparece Rip Hunter, e justamente atrás do Batman. Ele diz que não pode permitir que ele continue fazendo isso, porque vai acabar com o hipertempo, e agora ele precisa detê-lo. 3. O plano da Martha. Então nós chegamos, né, no derradeiro momento final dessa HQ. O que será que vai acontecer com esse plano maluco aí da Coringa Martha Wayne? O Rip Hunter, um dos viajantes do tempo, está diante do Bruce e vê o que o Bruce fez empreender esse mundo do Flashpoint e que isso pode impactar em todo o multiverso. Mas o Batman está desconfiado dos dois e que talvez eles possam estar mentindo. O globo contendo o universo do Flashpoint possui a energia do próprio Dr. Manhattan. E essa é a única forma do Bruce de manter o seu pai de outro universo vivo. O Rip entende que isso é pessoal para o Bruce, mas que manter esse globo é muito perigoso. E os viajantes do tempo parecem estar certos, pois rajadas de raios saem do globo. E o Thomas parece estar rejeitando essa realidade. O Rip diz que esse é o seu último aviso e que o Bruce precisa integrar o globo com o universo do Flashpoint antes que o pior aconteça. E o trabalho aí desses viajantes, como o Rip e o Cork, é de proteger a história como um todo e as infinitas linhas do tempo. E eles até não deveriam interferir nelas, mas aqui tá um momento tão drástico que eles tiveram que intervir. Contudo, o Bruce pega, né, o globo ali que contém esse universo do Flashpoint e grita para eles que essa é a sua casa e que eles não foram convidados. Agora, dentro do globo, a Martha apressa o Thomas para eles entrarem na esfera do tempo para irem salvar o Bruce juntos. Ela pergunta ao Thomas se isso não era o que ele queria, apagar todas essas vidas tristes e acabar com tudo. Ela pega a mão do Thomas e eles se beijam, mas o Batman se afasta em seguida, lembrando de todos que a Martha matou. Contudo, ela fala que isso não vai mais importar. E do nada uma voz surge e concorda com a Martha.
E ela diz para destruir tudo, e é a Guilda Dent. E ela tá apontando uma arma pro seu próprio filho, o Dexter. E na Batcaverna, sim, o Batman tá querendo brigar com esses viajantes do tempo, que tem então super aparelhos tecnológicos. O que eles estão querendo fazer é pegar esse mini universo então, que o Bruce tem na Batcaverna e reintegrar eles na história principal. O Rip até diz que talvez o Batman, o nosso Bruce, ele possa ser punido por ter algo tão perigoso assim em sua posse. Dentro do Flashpoint, a Martha pergunta ao Thomas o que de bom vai vir dessa terra. E ela cita todas as tretas que estão rolando no momento. E que tudo isso mostra o quão quebrado esse universo é. E o que resta é voltar no tempo e acabar com tudo. E enquanto o Thomas olha para a esfera do tempo, o pequeno Dexter pergunta pro Batman o que vai acontecer com ele. O menino pergunta se ele vai morrer. E o Thomas responde que ele não vai morrer. Isso se ele nunca tiver existido para começo de conversa. E com essa resposta, a Martha acha então que o Thomas comprou a ideia dela. E ela já começa então a apressar o Thomas, vamos entrar na esfera, vamos lá salvar nosso filho e acabar com tudo. Contudo, o Batman ele continua falando. E ele diz que na noite que o Bruce morreu, eles não tiveram escolha, mas que agora eles têm. E isso abala a Martha, que fica confusa. E nesse momento, o Thomas tenta tirar a arma da mão da Guilda, mas ela aciona uma bomba que explode a esfera do tempo. O Thomas é jogado com o impacto da explosão. A Guilda grita que ela não precisa daquela máquina para mudar as coisas que não deveriam existir, e ela mesma fará isso. Quando ela vai atirar no Dexter, a Martha detém, roubando a sua arma. E ela então atira na Guilda, a matando. O prédio inteiro começa a desmoronar. E o Batman pega a Martha e o Dexter e os tira dali. Num telhado próximo de Arkham, o Dexter olha para cima e pergunta da onde a neve está vindo. E sem falarem uma palavra, Martha e Thomas, cada um, seguram a mão do garoto. E aqui a gente tem até uma cena bem tocante, né? Quem diria que a Coringa Martha Wayne ia voltar a ficar sã? E fora então do globo ali na Batcaverna, o Cork vê que aqueles raios, né, aquela instabilidade sumiram do globo. Ou seja, aquele universo ali do Flashpoint não tá mais rejeitando a presença do Batman Thomas Wayne. O Bruce responde que o pai dele acabou de provar que os viajantes do tempo estavam errados. O Cork não acredita, mas o Rick confirma isso. Ele diz que o globo se estabilizou, mesmo com um paradoxo vivo ali dentro, que é o Thomas Wayne. O Rip pergunta ao Bruce como ele pôde apostar que o seu pai aceitaria esse mundo estranho e apostar de uma forma tão alta assim. Para isso, o nosso Batman responde que tudo estava na carta que o Thomas deixou para ele. Nós voltamos para dentro do globo e ali um certo tempo já passou e o Dexter pergunta por que do nome Robin. E o Thomas responde que é o nome de família. E dentro de uma sala privada, a Martha, agora parecendo mais sã, elogia o visual deles. O garoto comenta se não vão relatar à polícia sobre onde que a Martha está agora. E o Thomas diz que eles não vão fazer isso. À medida que a televisão fala sobre uma invasão kryptoniana, a Martha pede ao Thomas que amarre o cadastro do Dexter antes deles saírem. E assim eles saem da Batcaverna como essa nova dupla dinâmica. E ao mesmo tempo que tava rolando então essa cena ali tudo da Batcaverna, mostrava então um trecho, né, da carta ali do Thomas Wayne, onde nas palavras dele então ele admite, né, que ele gosta de ver o Bruce então quando ele encontrou ele, o nosso Bruce no caso, ele gostou de ver que ele já tem uma família ali, que realmente ali ele conseguiu ficar feliz. E aí o Thomas fala que ele conseguiria viver num mundo onde o Bruce então não estaria mais. E aí essa história então do Flashpoint dentro desse globo, ela se encerra aí, com essa Batfamília aí um pouco inusitada, mas você vê que eles se importam com o outro. E a HQ se encerra com um papo mais muito misterioso daqueles viajantes do tempo. Eles estão naquele gap da linha do tempo do começo da história, e Jeff e Bonnie aparecem para ajudar o Rip e o Cork. Eles conversam sobre o que vai acontecer com Bruce. O Rip comenta que em breve ele terá problemas com o lado materno, né, da sua mãe, da família Wayne, em breve. E essa será a sua punição. E que o globo contendo Flashpoint ficará seguro na Batcaverna por enquanto. A Bonnie pergunta sobre uma determinada cápsula. E o Rip conta que as cápsulas do tempo falharam. E que todas elas foram puxadas da história. E vemos essa sala cheia de cápsulas vazias. E personagens que sumiram ao longo da história da DC. O Rip torce para que eles sejam reintegrados nos anos 40, sem incidentes. A história termina com essa personagem, chamada Cleopatra Park, do universo de Watchmen. E ela é meio que uma herdeira dos Ozymandias. E ela fala aqui que vai achar os Watchmen. E, gente, assim se encerra nessa HQ do Flashpoint Beyond. E que final mais bizarro e confuso. E assim, deixa muita possibilidade aberta. Tanto pra história aí dentro desse globo do Flashpoint que eles podem vir a contar, quanto também pra história do Batman ali, que eles falam que vai ter um problema em breve pro Batman. E fora também dessa personagem nova ali do universo do Watchmen que eles apresentaram. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam dessa HQ. Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação pra saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser
apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e também no Clube de Canais do YouTube. Tem os links dos 2 projetos aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!